Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Rogamos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Divino Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadora incansável da seara espírita, que nos ampare, nos assista, que não nos deixe equivocar, que nos dê boas intuições durante todo o nosso estudo. Daremos continuidade hoje ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. É o projeto este que tem como finalidade realizar os estudos das obras da coleção deixada pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, a coleção Fonte Viva, que é composta por 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz e o livro Fonte Viva, que é o livro que estamos estudando. Estamos no finalzinho do livro Fonte Viva, na questão hoje de número 173, que tem como título Ante a Luz da Verdade. Emmanuel, para realizar este estudo, essa reflexão, ele utilizou a passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel vem discorrendo o seguinte: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem, do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe a verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Belíssima mensagem deixada pelo nosso benfeitor Emmanuel, né? Apesar de ter sido publicada em 1952, né? Se mostra muito atual, né? Ao momento que vivemos. Vivemos tempos difíceis de transição planetária, somos um planeta de provas e expiações e estamos em vias de nos tornarmos um planeta de regeneração. E com isso muitas mudanças estão ocorrendo, né? Alguns flagelos acontecendo, e a gente tem que passar por essas dificuldades. No nosso país, vivemos dias difíceis, tempos difíceis, da mesma forma que os outros países do nosso orbe, mas Emmanuel nos traz essas colocações e que, muito próprio do Espírito Emmanuel, né, tem uma profundidade, uma capacidade de síntese que esse Espírito tem, e essa capacidade também de tocar o dedo na nossa ferida. Quando ele vem falando que nós não conhecemos a verdade, que a gente conhece ângulos da verdade e que às vezes tomamos por verdade uma parte do todo. Tomamos por verdade o que a gente conhece e esquecemos que nós não somos detentores da verdade absoluta. A verdade nos é revelada pouco a pouco, à medida que o nosso espírito ele se amadurece. É possível que a gente tenha conhecimento de outras coisas, outras verdades. E assim aconteceu durante os milênios. Primeiro a gente teve a revelação de Moisés, depois veio Jesus trazendo a sua palavra, e por fim o próprio Jesus nos havia prometido o Consolador prometido, que nós espíritas acreditamos ser a revelação da doutrina espírita. Então a verdade, a gente percebe que ela é dosada, ela vai nos sendo entregue em parte à medida que o nosso espírito vai amadurecendo.
E hoje vivemos tempos difíceis e muitas pessoas, inclusive nós espíritas, rebaixamos as nossas vibrações, né, para defender, às vezes, pontos de vista, como diz Emmanuel, de que somos prisioneiros, né, tanto na política, né, ciência, religião, filosofia. Né. Na religião, por milênios, a gente vem defendendo pontos de vista equivocados, verdades incompletas, criamos guerras com o pretexto de defender, né, a religião, a divindade, e até hoje, né, a gente percebe essas guerras acontecendo, né, na ciência, na filosofia, na política. Então, às vezes, rebaixamos nossas melhores vibrações, passamos para um nível inferior e damos espaço, né, a espíritos inferiores, né, para que nos obsediem e a gente mantenha esse nosso planeta, o nosso país, em vibrações não boas, devido à defesa de pontos de vista, de ângulos da verdade que ainda não conhecemos no todo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios fala que agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, né, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecereis perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então hoje nós não temos ainda o conhecimento da verdade absoluta, né? E quando a gente começa a defender muito um ponto de vista, a gente deve lembrar que a gente pode estar equivocado, né? Que a verdade como um todo, ela seria algo maior. E a gente percebe que desde a época dos ensinamentos do Cristo aos seus discípulos, já havia essa dificuldade de entendimento, né? No capítulo 14 do próprio Evangelho de João, quando Jesus falava das muitas moradas da casa do meu Pai, Tomé, e falou que todos eles já saberiam para onde Jesus iria, e Tomé fala com ele: Jesus, eu não sei para onde você vai, como é que eu posso saber o caminho? Então, Tomé ali vacilante, sem entender o que Jesus estava falando, querendo dizer, com aquelas muitas moradas da casa do meu Pai. E Jesus fala para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe, logo em seguida, nessa mesma passagem, fala com Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Querendo dizer, mostra-nos a luz maior e está resolvida a situação, né? E aí a gente percebe que essa luz maior, a verdade, ela não pode ser nos dada de uma forma instantânea, como se a gente estivesse num quarto escuro, né? E para que a vista nossa não sofresse ali um impacto, um desequilíbrio de ver, de estar no escuro e ter uma luz radiante, né, para ofuscar-nos, essa luz ela vai entrando no ambiente aos poucos. Abre uma parte da janela, outra parte da janela, depois a porta, até que a gente tenha o conhecimento dessa luz como um todo, né, que o nosso olho já acostumou a enxergar. Então a gente percebe que a verdade ela é nos dada paulatinamente, aos poucos. E foi dessa mesma forma que no mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus nos promete o Consolador prometido, né? Que vou enviar o Espírito de verdade, que agora vós não podeis conhecer. Né? E muito interessante essa pergunta que Emmanuel nos faz aqui no texto, né? Observa desse modo a tua posição diante da luz. Qual que é essa nossa posição diante da luz? No Evangelho de João, no capítulo 1, fala que a luz veio às trevas e as trevas não a perceberam. Fala também, nesse mesmo capítulo 1, que ele fez o mundo, ele veio ao mundo e os seus não o reconheceram. Quer dizer, Jesus, a luz, a verdade, o caminho, a vida, esteve entre nós e a gente não conseguiu perceber. Agora que já estamos um pouco mais amadurecidos, principalmente quem já tem aí o conforto, o consolo da doutrina espírita, qual que é a nossa posição diante da luz? Ainda estamos no capítulo 1 do Evangelho de João,
né, que a luz veio ao mundo e a gente não consegue reconhecer, qual que deve ser o nosso papel diante da vida, né? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Qual que é esse sentido da vida para a gente? E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então, esse sentido da vida não é sobre chegada, não é sobre partida, não é sobre meta, não é sobre topo. Esse sentido da vida é sobre o que a gente se transformou do berço ao túmulo. Né? O que eu tenho feito para quando eu chegar no final da minha vida, né, eu levar daqui. Então eu tenho que ter esse serviço de burilamento constante. O que é buril? Buril é aquele aparelho que era utilizado para aparar as arestas, né, das obras de arte, das pedras, deixar com perfeição. Então o que eu tenho feito para burilar o meu espírito? O que eu tenho feito para parar as arestas da minha convivência com a família, da minha convivência com o meu colega de trabalho, da minha convivência com aquele que eu tenho alguma divergência política, religiosa, filosófica, científica? O que eu tenho feito para melhorar? E, por fim, quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos. Então, como Haroldo Dutra Dias tem falado em suas palestras, será que estamos sendo, né, os doutores da lei da atualidade, que debruçamos sobre os livros da doutrina espírita, né, proferimos palestras, falamos coisas bonitas, com boa oratória, mas será que a gente está agindo o suficiente? Né? Ou a gente deveria ser, conforme Madre Teresa de Calcutá nos fala, né, que mãos que laboram valem mais do que lábios que oram? Ou seja, quem bota a mão na massa, na caridade, quem exerce a caridade, né, vale mais do que aquele que fica simplesmente rezando. Então, qual que é a nossa posição diante da luz? O que temos feito para melhorar? Que todos nós possamos refletir a respeito, né, e que possamos, de fato, né, sermos os verdadeiros espíritas, porque o espiritismo ele só tem sentido na nossa vida se ele nos torna uma pessoa melhor. Toda religião que torna uma pessoa melhor é uma religião digna, uma religião que está trabalhando no bem. Então, que possamos ter essa posição diante da luz, que possamos ter essa posição diante do nosso entendimento, diante do nosso amadurecimento, e que possamos fazer jus, né, a este Consolador que nos foi entregue, né, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Que todos nós fiquemos na paz, que possamos refletir a respeito deste tema. Grande abraço a todos.